Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. A paz do Senhor Jesus a você que assiste mais esse vídeo do canal antes tarde do que nunca. Hoje vamos dar início a Apocalipse, capítulo de número 2, onde a gente vai estar aqui falando das 7 cartas. Vamos procurar fazer um vídeo para cada carta especificamente. Lembrando que o 7 aqui quer dizer totalidade, uma representação bem clara de que todas as igrejas da humanidade estariam representadas, tendo as características nessas igrejas descritas no livro de Apocalipse. E nós não vamos fazer um pouco diferente, Tem muitos estudos de Apocalipse onde as pessoas fazem críticas duras às igrejas que aqui estão elencadas. A gente vai procurar mostrar que todas elas têm virtude, e nessas virtudes, ser contraponto para nossas vidas, vemos se nós temos pelo menos essas virtudes. Porque tacar pedra, alguém criticar é muito fácil. Reconhecer as qualidades dos outros, que é um ato nobre. Então a gente vai estar aqui tentando mostrar aqui, ressaltar, mostrar como Cristo reconhece as nossas virtudes e está atento aos nossos defeitos e procurando nos orientar para que nós possamos melhorar, para que nós possamos ser um povo seu, zeloso de boas obras. Então vamos lá, a gente vai estar lendo os 7 primeiros versículos, depois a gente vai estar explicando um por um, para que tenhamos assim uma compreensão mais clara e objetiva de Apocalipse. Ou ver dentro da possibilidade se a gente pode estar usando uma linguagem mais jovial, mais tranquila para os adolescentes poderem estar entendendo. Amém? E diz assim a palavra do Senhor: escreva ao anjo da igreja de Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras e o teu trabalho, a tua paciência, e que não pode sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são. E tu o achaste mentiroso, e sofreste, e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende. E pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei, e tirarei do seu lugar o castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que odeio as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso. Como já foi claro ali no verso 1, ele faz uma apresentação sobre o anjo e as estrelas. Tem muitos que questionam, falam que esse anjo não seriam pastores, seriam sim um ser celestial designado, Mas eu gostaria que você observasse, tivesse na sua mente, pelo menos nos primeiros capítulos de Apocalipse, tendo referência ao capítulo 1, onde João já declara abertamente que ele recebeu, essa visão foi dada por Deus a Jesus Cristo, que deu ao anjo, que lhe concedeu que visse e que transmitisse aos servos. Se Deus mandou o seu Filho Jesus e enviou ao anjo, para que ele escreveria o anjo? A ordem já estava destinada aos anjos e por fim. Então, se João está escrevendo, deixando descrito num livro, a importância dessa revelação, temos por mais certo a declaração que eram pessoas, líderes daquelas igrejas. Ressaltando que a igreja de Éfeso é uma igreja de bastante importância, é uma de grande cenário ali na Ásia,
né? Era uma igreja que estava situada num terreno onde tinha cercado de centro de adoração a Artemis, ou a deusa Diana, né? Que era a deusa da guerra e da fertilidade. Era um ponto comercial muito estratégico, próximo a um porto, então tinha muitas coisas para distrair aquelas pessoas ali. E a gente vai ver posteriormente como Deus honra essa igreja, fala da sua fidelidade, né? É uma igreja que Paulo também investiu, né, por 3 anos ali, né, por meio de cartas, né, teve lideranças fortes como de João, Timóteo. Então é uma igreja bem embasada, aonde Deus diz que conhece as obras dela, né? Ou seja, Deus vai falar em vários outros, para outras igrejas, a mesma parte que ele era onisciente, né? Conheça as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência. O teu trabalho, algumas pessoas estão dizendo um labor, né? Era uma igreja que suava a camisa mesmo, trabalhava forte. Essa paciência está relacionada, não é uma paciência de tô esperando aqui uma coisa, não. É que eles estavam no meio de uma perseguição e eles tinham esperança a Deus, eram pessoas firmes. Ele diz assim, não pode sofrer o mal. Eles repudiavam a maldade no seu meio, né? Pessoas truculentas. Esse mal aqui está mais ligado a ímpios, né? E como já fizemos em outros vídeos no Salmo, acerca do Salmo 1, essa impiedade aqui não está linkada à perversidade, à maldade por si só, mas está mais linkada à questão de incredulidade. Eles não toleravam os incrédulos, as pessoas que tentavam distorcer a fé que eles tinham em Deus. Eles chegaram ao ponto de uma igreja tão consciente, tão embasada na palavra, que eles botavam à prova quem dizia ser apóstolo, e não eram, né? Eles não aceitavam qualquer tipo de mensagem, né? Eles não toleravam mentiras, heresias, distorções das palavras a qual eles tinham recebido. É uma igreja de firmeza muito grande. Fala assim: e sofreste, tens paciência, trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Era uma igreja que estava ali firme, firmeza de propósito, firmeza de caráter, né? É uma igreja bem consolidada. E chega ao ponto de que a gente vai estar lendo aqui o 4. Tem porém contra ti que deixaste o primeiro amor, né? Como a gente estava falando, né, no verso 3, falando que não cansaste. São qualidades que eles eram moldados exatamente na expectativa do caráter cristão, porque eles sofriam as perseguições, mas era gerado neles paciência, o que essa paciência dava ânimo a eles para eles não se cansarem. O primeiro amor, muitas pessoas têm como referência um estágio inicial de conversão, ou de uma qualidade de intensidade, né, da sua fé ali, daqueles momentos, né, de conversão, como quando eu cheguei na igreja, que eu era mais ávido, que eu ia mais às reuniões e tudo mais. Mas vamos seguir uma lógica. Deus não está dizendo que essa igreja parou de orar, está orando menos, que está deixando de fazer alguma coisa ou outra com menor intensidade. Não está falando que está faltando fervor nessa igreja. Ele está dizendo que eles trabalham até sem se cansar, que o trabalho deles é intenso. Eram pessoas tão aplicadas à palavra que, se outras pessoas vierem trazer mentira, eles compartilham com a verdade. Então, eram pessoas que estavam sempre atentas à palavra. Então, eles não diminuíram o ritmo de leitura bíblica, de estudos bíblicos. Não. Então, o que seria esse primeiro amor, né? Lembrando que essa igreja, como eu já disse, teve cartas direcionadas para ela do apóstolo Paulo. Se você ver lá em Efésios 1, capítulo 1, capítulo 4, 6, capítulo 3, é uma igreja que era realmente intensificada a amar. Mas é um amor. O problema é que a gente pensa que o mal da igreja é ser só teórica. Mesmo que a igreja de Éfeso não era uma igreja só teórica, uma igreja que praticava.
Mas também a gente tem que estar em mente uma coisa: não adianta simplesmente saber teoria e praticar. Eu preciso ter teoria, eu preciso praticar e ter um sentimento correto para praticar, porque muitas vezes eu posso estar fazendo coisas motivadas, com motivação errada, equivocada. Eu posso achar que estou amando a Deus sobre todas as coisas e não estar sequer amando a Deus como de forma devida. Eu posso achar que estou amando o meu próximo como a mim mesmo e eu não estar respondendo na essência esse amor, né? Vamos trazer de uma maneira mais prática para nós. Esse primeiro amor é como se fosse uma relação de casamento, e não é como as pessoas veem o casamento que nos primeiros 3 anos é aquela alegria. Não, não é isso. É casamento no sentido bíblico mesmo, né? Que a relação da igreja com o Senhor é da noiva, da noiva com o esposo. Ou seja, pode ter uma mulher que ser extremamente virtuosa, extremamente qualificada, e todo mundo, caramba, que mulher é essa? E ela não amar o seu marido. Ela pode amar o status do seu casamento, né? Ela pode amar o status de ter uma casa, então ela vai se dedicar ao casamento como? Sendo fiel, nunca cobiçando outro homem, sendo dedicada à casa, aos cuidados da casa. Mas na relação com seu marido, relação essa de submissão mesmo, de submissão que eu digo de prestar auxílio, e não só com os afazeres, mas auxílio emocional. Porque se você vai ler nas cartas de Éfeso, fala assim, ó, suportando uns aos outros, ou seja, dando suporte um ao outro em amor. Porque eu posso aconselhar alguém com toda a riqueza teológica, mas não está me importando na essência com o bem-estar daquela pessoa. Ou seja, eu correspondo a uma teoria, na prática eu devo aconselhar o meu irmão, mas na essência eu não me importo devidamente com ele. Então isso foge do primeiro amor, porque a relação do primeiro amor é essa: a noiva deve estar submissa ao seu marido, e o marido, o amor que abandona o ego, o amor que o lança em objeto de sacrifício, porque a Bíblia declara que o marido deve amar a sua esposa como Cristo ama a igreja, ou seja, Cristo deu a sua vida pela igreja. Então como é que fica essa relação do primeiro amor? Simplicidade e pureza. A relação desse primeiro amor é o amor que se submete ao amor principal e se dedica a tal ponto a ele que não existe eu. Existe igreja, existe corpo, existe um corpo dedicado ao Senhor. Então tudo que eu faço é por Ele e para Ele. Eu não estou preocupado em lançar a mensagem para ser aplaudido, porque eu sirvo a Deus cujo Pai vai me honrar. Eu não procuro honras e glórias humanas, mas eu sei que vou ser recompensado por Deus. Essa é a maior recompensa. E segue a narrativa do texto, né? No 5. Lembra onde depois caís e te arrependas. Né? Vê onde está esse declínio, onde foi que você passou a ser um crente meramente teórico. Um crente que se acostumou a ir para a igreja, mas esqueceu o motivo principal de você ir à reunião. Né? Onde está a sua comunhão de sentimento? Não é comunhão de estar no mesmo lugar comum com outros irmãos, mas está realmente com o sentimento entrelaçado a ponto de chorar com aqueles que choram e de se alegrar com aqueles que se alegram. Onde está este sentimento? Sentimento ao qual a palavra de Deus nos declara que vós tenhais o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que nós aprendemos a amar como Cristo ama. Então a igreja de Éfeso deveria lembrar, trazer à memória que eles foram ensinados, foram duramente doutrinados com essa verdade, se arrepender
implicaria uma mudança de pensamento, e isso claramente está associado à mudança de comportamento, ou seja, o que sugere que a frase e prática das primeiras obras, ou seja, eu sei o que é a primeira obra, eu sei como praticar e eu sei qual o sentimento que deve estar. Os que estão em Éfeso deveriam recuperar o estilo de vida que tinham antes de deixar o primeiro amor. E quando ele fala assim, eu vou tirar o candeeiro, ou seja, se eles não se arrependerem, eles sabiam que haveria um julgamento que estava iminente de acontecer se eles não se arrependessem. E dá seguimento, no 6, a gente vai declarar aqui o verso 6. Tem, porém, isso que odeio as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. A gente tem que ter ideia que os nicolaítas, alguns fazem referência às obras de Balaão e de Jezabel, ou seja, eram pessoas hereges, que eles aplicavam uma visão evangélica de facilidade, de preocupadas com valores financeiros, não foge muito de hoje, de prostituição. Olha, lembrando que eles estavam cercados de cultura romana, de deuses como Afrodite, onde havia prostituição cultual, ou seja, as pessoas se prostituíam como forma de adoração e de culto. Então eles falam, não tem nada a ver. A obra herética dos nicolaítas queriam desassociar a alma e o espírito do corpo, ou seja, o que você faz no corpo vai morrer no corpo, afinal o corpo volta para o pó. Olha só, tudo que você fizer no teu corpo, você prestará conta. Nós prestaremos de conta de cada obra falada, pensada e executada pelo nosso corpo. Nós vamos prestar conta diante de Deus. Então, não caia nessa, jovem, irmão ou irmã, não caia nessa cultura de evangelho de facilidade, do evangelho de promiscuidade, do evangelho que possa se misturar a outras crenças. O evangelho tem que demonstrar pureza e simplicidade. Você não pode distorcer isso da sua vida, ok? Tenha em mente mesmo que a igreja faltasse ali o amor devido, Deus ressalta que ela, pelo menos, tinha esse caráter. Ela não era adepta aos ensinamentos de práticas imorais. Então, era uma igreja que, mesmo com umas certas falhas, como eu e você temos, nós temos a chance de rejeitarmos certas coisas nas nossas vidas. Então, isso que eu quero declarar para você, tenha isso em mente. Vamos aqui fazendo leitura do último versículo e está encerrando aqui esse vídeo e dando prosseguimento nos próximos, um vídeo para cada igreja, para ficar mais fácil uma compreensão. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. A expressão quem tem ouvidos ouça é uma referência às palavras de Jesus aos ouvintes depois de contar-lhes parábolas, como a parábola do semeador. Quando o Espírito de Deus fala às igrejas, e para representar Cristo, porque é Ele, o próprio Espírito de Cristo, que guia os cristãos à verdade, não falando por si mesmo, mas em nome do Senhor. Ou seja, essa ideia aqui do que o Espírito traz às igrejas é uma ratificação toda aqui, estou ratificando vocês a vontade de Deus. Ao que vencer, ou seja, aquele que abandonar as obras, ao mesmo que tiver as mesmas virtudes dessa igreja de Éfeso, ao mesmo que conseguir reconhecer que o erro da igreja de Éfeso é o mesmo que o seu e se arrepender, isso tem uma promessa assegurada: dar-lhe-ei de comer da árvore da vida, ou seja, terá garantia de vida eterna. Aquele que rejeita a prostituição, aquele que rejeita a idolatria, aquele que rejeita os ganhos fáceis, aquele que combate as heresias, aquele que se dedica com ardor às obras, que se dedica, que soa a mesma camisa em nome do Evangelho, aquele que faz tudo isso com a motivação correta,
que é o meu amor sendo emanado da vida dele, este tem garantia, diz o Senhor, de vida eterna. Porque uma coisa é você fazer uma obra ardente, fazer tudo com todo tamanho esmero, e você vai ser apenas útil. Outra coisa é você fazer tudo isso com o pensamento certo e sentimento correto de Deus. Você será mais do que útil. Você será digno de tomar parte na ceia do noivo, do banquete do noivo, na grande ceia do Cordeiro. Amém? Eu quero dizer para você, declarar para você, nessa noite do dia 20 de janeiro de 2018, ao qual estamos gravando esse vídeo, que haja em você o mesmo sentimento de Deus, o sentimento de bondade. Faça as coisas de coração aberto, voltado para Deus, voltado para o sentimento de Deus, porque afinal Deus é bom em todo tempo. Em todo tempo Deus é bom. Que Deus abençoe a sua família, abençoe a sua casa e todos os projetos de Deus através da sua vida. Amém e graças a Deus.